Olá, queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo continue bem. Só lembrando que a nossa avaliação está chegando. Como eu havia falado, quem fez o trabalho? E aí eu andei pensando muito sobre isso, e aí eu cheguei a uma seguinte conclusão. Quem fez o trabalho pode ter até 6 pontos, né? E aí, na prova, você responderia apenas 2 questões. Quem não fez o trabalho responde mais questões para poder completar, porque não fez o trabalho. E aí daria uma chance para quem não fez o trabalho não perder 6 pontos, porque é muita coisa. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar, que eu acho que é o certo, é a gente prestigiar quem fez o trabalho, porque teve todo um esforço, e esse esforço merece ser premiado. E, ao mesmo tempo, também entender quem não conseguiu fazer o trabalho, quem teve dificuldades. A gente sabe que nesse momento a gente está tendo muitas dificuldades na nossa vida. Eu mesma estou enfrentando várias, desde questões logísticas, práticas de falta de internet, computador ruim, saúde, cabeça, enfim. É uma época muito difícil para todo mundo e que é uma época que ninguém estava imaginando que ia passar e por situações que a gente nunca havia passado antes. Então, eu entendo. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma. Vou fazer uma prova e aí, por exemplo, eu boto lá 5 questões, 4 questões. E aí eu digo o seguinte: quem fez o trabalho poderá escolher 2 questões para responder. Responde as 2 questões e fica valendo para nota para completar com o trabalho. E quem não fez o trabalho responde todas as questões, tá? Deve ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Depois eu vou explicar isso melhor para os representantes falarem com vocês e tirarem qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, tá bom? E outra coisa também, outro recadinho é que mesmo que a gente já tenha passado da avaliação e eu tiver mais algum vídeo para fazer, mais algum assunto que eu acho que é importante a gente falar, fazer mais algum vídeo, eu vou fazendo, entendeu? Vamos botando aí no nosso grupo. Enquanto eu não começar o próximo, a gente continua colocando material, porque eu acho que nunca é demais. De repente, se eu conseguir refazer algum outro, porque como eu tô falando pra vocês, eu tô passando por uma época de doença, de medicação, então eu não tô 100%, então às vezes o vídeo não fica lá tão bem explicado, eu acho que às vezes podia ter sido melhor, eu posso até refazer algum, ou explicar alguma coisa que eu achei que não ficou muito boa, a gente vai vendo isso e eu vou fazendo, independente de qualquer coisa. E você, inscrito no meu canal, independente se você continuar meu aluno ou não, você pode continuar recebendo, assistindo os vídeos que eu vou colocando lá, enfim, você vai participando, vai tirando dúvidas, perguntando e assim por diante, tá bom? Bom, vamos falar então sobre a questão dos negócios jurídicos, do plano de existência e de validade, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, eu sempre falo isso, quando um negócio acaba, por algum motivo que seja, a gente às vezes fica com aquela impressão de que, acabou. Não importa pelo quê. Não, importa. Se nós somos cientistas da área jurídica, né, somos aqueles que estudam os fenômenos jurídicos, a gente precisa se aprofundar nesses estudos e entender por que que um negócio acabou, por que que ele não é válido, ou porque ele não vem a existir, ou porque ele foi revogado. E são planos diferentes, são situações completamente diferentes. Então, é a mesma forma como nós, que não estudamos medicina, fizéssemos a avaliação de um cadáver, né? E você olhasse para o cadáver e olhasse e dissesse, bom, o resultado é morte, está morto. Mas fisiologicamente falando, uma pessoa que morreu afogada e uma pessoa que morreu com um tiro é completamente diferente. Todo fenômeno bioquímico do corpo vai ser diferente. É lógico que o resultado é o mesmo. Estão mortos. Para quem não compreende e não entende isso, vai achar tudo a mesma coisa, não importa. Mas para o médico legal, por exemplo, para um perito forense, compreender como essa morte se deu, por que ela se deu, quando ela se deu, de que forma aconteceu, é a grande separação entre um acidente e um homicídio, né? Entre compreender um afogamento que possa ter acontecido por um acidente ou ter acontecido por um homicídio também. Compreender os fenômenos e você ter o controle de tudo o que aconteceu. No direito é a mesma coisa.
Existem vários tipos de punição no direito. Uma das punições que a gente vai ver, que é o desfazimento do negócio, o reconhecimento da sua não existência, ela é uma forma de punição para aqueles que desobedeceram às normas de alguma forma. Então, no direito penal, o descumprimento de alguma norma vai acarretar uma punição. Você vai ter as penas dentro do direito penal. No direito civil, você vai encontrar as penas dos desfazimentos do negócio, né, nulidade, anulabilidade, o reconhecimento, declaração da sua inexistência, a sua revogação. E é possível ainda as questões de indenização, né? A reparação do dano através da indenização, do ressarcimento. Então essas vão ser consequências de punições para aqueles que de alguma forma praticaram um ato sem a observância perfeita e correta da norma legal de como esse ato deveria ser feito, tá? Bom, primeiro plano que a gente vai ver diz respeito aos requisitos de existência do negócio. Então, se você pratica um ato sem os requisitos de existência, este ato nem chega a ser um ato jurídico para discutir validade. Ele não existe, ele é um nada jurídico. Então, se os requisitos de existência, como por exemplo manifestação da vontade, não existiu, não houve o ato. Então, até um exemplo que a gente falou sobre os noivos, né? Que na hora do casamento, por algum motivo, morre antes de declarar manifestação da vontade. Não houve casamento nenhum. O que aconteceu aí? Nada. Nada. Ah, mas nada, não aconteceu nada. Porque não houve o casamento, porque não houve manifestação da vontade, tá? Então, é preciso a gente perceber e tá sempre em mente os requisitos de validade, de existência, eles vão trazer consequências completamente diferentes, tá? Bom, então, por exemplo, se na verdade não existir um agente capaz, não existir nem capaz, não existir uma pessoa ali realmente por trás daquele negócio, o negócio não existe, não tem uma pessoa, só pessoas podem manifestar sua vontade. Então esse ato é um nada jurídico, não existe. No caso da vontade existir, mas ser defeituosa, aí você vai discutir validade, se esse ato é válido ou não é válido, você vai discutir nulidade e anulabilidade. Mas se não existir vontade, o ato inexiste. Mas para que a vontade seja defeituosa, tem que existir vontade. Se ela não existe, não há nem ato jurídico, tá bom? Bom, com relação à invalidade do negócio jurídico, a gente também tem aqui chamar atenção a algumas questões que vocês precisam tomar atenção. Nulidade e anulabilidade. Vocês têm muita dificuldade, a gente nota nos alunos, dificuldade de guardar que são duas palavras completamente diferentes e que trazem consequências diferentes e que ocorrem por motivos diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa cabecinha, quando a gente falar de invalidade dos negócios, o negócio não é válido, eles poderão ser nulos ou anuláveis, tá? E há uma diferença muito grande entre os dois e você vai ter um tratamento legal diferenciado. Um vai ser mais grave do que o outro. Então, você vai ter efeitos e consequências jurídicas diferentes entre eles. Bom, a nulidade, em direito civil, quando a gente fala nulidade, é a nulidade absoluta. Então, quando a gente fala nulidade, você entende nulidade absoluta. O ato é nulo. Não confundir com a anulabilidade, que também pode ser chamada de nulidade relativa. Olha o problema da questão da nomenclatura. Dependendo do autor, há autores que usam a expressão nulidade relativa, que nada mais é do que a anulabilidade. O nosso código não faz isso. O código usa os vocábulos nulidade e anulabilidade, que eu acho melhor, exatamente porque não vai permitir a confusão, e como se elas fossem uma coisa só, e não são, tá? Nulidade é uma coisa, a anulabilidade é outra. E aí, na nulidade, que é o primeiro que a gente vai começar a ver, nós vamos estar então olhando para os efeitos de uma sanção, de uma punição ao negócio jurídico por descumprimento de requisitos legais. E que são requisitos legais
graves e que vão gerar o desfazimento do negócio, a sua invalidade, como se ele nunca tivesse existido. Então a nulidade, ela é muito violenta, ela rompe com tudo, destrói tudo, como se aquele ato não tivesse acontecido, voltando as partes ao estado anterior. Então você vai desfazer um negócio numa violência tão forte que é como se você estivesse arrebentando com tudo e tentando fazer voltar para o estado anterior. Então, a nulidade, ela é muito brusca. E é lógico, gente, quando eu falo isso, são figuras de linguagem, tá? A nulidade não sai rompendo com nada, destruindo com nada, não. Nulidade é só um fenômeno jurídico. É só para vocês entenderem que ela é mais forte, porque ela vai ter casos mais graves. A nulidade vai ter a ser tratada, então, no artigo 166 do Código Civil. Vou ler para vocês. É nulo um negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. E aí, notem, é a própria pessoa absolutamente incapaz, ou seja, o menor entre 0 e 16 anos praticando o ato jurídico, sem companhia do seu representante legal. Então, esta vontade, ela é viciada. Por quê? Porque essa vontade é desprezada pelo ordenamento jurídico, porque se compreende que esta pessoa não tem maturidade suficiente para a compreensão dos atos da vida civil, e ele não poderia, então, compreender as consequências, compreender exatamente o que ele está fazendo. E esse ato, essa vontade, é uma vontade viciada, e esse vício, ele é de tal forma grave que ele acaba com o negócio jurídico e faz as partes voltarem ao seu estado anterior, como se nada nunca tivesse sido feito, como se esse ato nunca tivesse existido. O inciso 2 vai trazer pra gente: for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Então, eu também não posso permitir que exista no ordenamento jurídico, né, que persista no ordenamento jurídico um ato cujo objeto é ilícito. Algo que é contrário à lei e aos bons costumes. Que seja um objeto impossível de alguém fazer e que eu acabe usando essa obrigação como um fenômeno de cobrança ou de vingança ou de perturbação da paz alheia. Então, esse negócio também será declarado nulo. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, ou seja, as duas partes, não há ninguém de boa fé aí, as duas partes estão ali agindo de má fé, não há quem proteger, quem defender, o negócio também será nulo. E aí, cuidado, não é a hipótese do dolo de ambas as partes. Cuidado com isso, tá? No dolo de ambas as partes se utilizam de artifício, de ardil, de artimanha para induzir o outro a erro. Aqui é o motivo determinante ser ilícito. E aí, no caso de ambas as partes. O direito, às vezes, eu sempre falo isso, ele é muito chato porque ele dá muito valor às palavras e ele tenta compreender, novamente, o nosso objeto de estudo são os fatos jurídicos, os fatos sociais, são os que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem, os documentos que elas constroem. Então eu preciso compreender, e a palavra, tanto falada quanto escrita, é o nosso meio de materializar essa vontade, essa fala. Então a gente precisa compreender o que foi falado, né? E compreender o seu sentido, compreender o que foi escrito, o que foi dito e entender perfeitamente a situação para ver qual é o instituto que eu vou utilizar. Não revestir a forma prescrita em lei, porque a lei determina uma forma específica e essa forma não foi feita, era um documento público, por exemplo, e foi feito no papel de pão. Não foi feito, o ato é nulo. For preterida qualquer solenidade que a lei considere essencial para sua validade, por exemplo, um casamento em que você não permita publicidade. Embora, você vai dizer assim, mas eu conheço vários casamentos de vários artistas que não sei o que não permite a entrada, não sei o que, esse que lá. A publicidade é com relação aos proclamas que vão ser, de alguma forma, publicizados, de que aquelas pessoas vão se casar, e é preciso realmente que o lugar esteja. Agora, uma coisa é a celebração, outra coisa é a festa. E claro, infelizmente, vocês sabem, a gente acaba, às vezes, por uma questão de segurança, por uma questão de cuidado,
principalmente com aspectos de segurança, às vezes fingindo que não está descumprindo algumas normas. Mas se alguém quisesse discutir e levar ao fim a um casamento por causa disso, poderia. Seria possível. 6. Tiver por objeto fraudar lei imperativa, porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e ninguém pode usar a lei como meio de crime, como meio de prática de fraude, né? Não seria possível. 7. A lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Então, o artigo 166 vai trazer para a gente as hipóteses de casos em que o ato é declarado nulo. E notem, é uma declaração. Por que uma declaração? Porque o vício sempre existiu, ele estava ali desde a sua origem. O juiz reconhece este vício e declara, sim, você tem razão, este ato é nulo. E as partes, então, voltam ao seu estado anterior, é desfeito o negócio, é devolvido, tudo se tenta voltar na medida do real, do possível, ao estado anterior em que as pessoas estavam antes de fazer esse negócio, tá? Agora, essas hipóteses, o próprio artigo 166 vai dizer, existem outras hipóteses, não é um rol fechado. Existem outros casos em que a lei vai dizer, este ato é nulo, ou vai dizer que este ato não é válido e não vai propor sanção. E aí você vai subentender que é uma hipótese de nulidade. Bom, a nulidade absoluta, então, ela normalmente tem um vislumbre de situações que têm um interesse socialmente envolvido. Porque como eles são algo que, de algum modo, atingem a moral, os bons costumes, a ética, o visivelmente correto, não é uma coisa íntima das pessoas. Ele vai atingir interesses socialmente tutelados. Por isso é que a ideia é de nulidade e não de anulabilidade. E por isso ele é um vício que a gente entende que ele é mais grave. E a nulidade, sendo ela então um vício que atinge a ordem pública, qualquer interessado, o próprio juiz ou Ministério Público, verificando a existência de uma nulidade, ele pode arguir esta nulidade independentemente de qualquer parte pedir. Então, foi um caso que aconteceu com 2 irmãos que se casaram. Eles chegaram a se casar. Foi no sul do Brasil. Se casaram, tiveram filhos. E aí, o segundo ou terceiro filho deles teve uma doença, que era uma doença rara, não era uma coisa grave, mas era uma doença rara, e que era uma doença que normalmente dava em pessoas que haviam tido relações incestuosas. E foram chamar o casal não. Um deles sabia que tinha sido adotado, o outro não. Na verdade, os 2 haviam sido adotados. Quando eles foram fazer a pesquisa genética do casal, porque os médicos até pensaram, mas será que isso aqui é uma coisa nova na ciência? Será que isso aqui é uma exceção? Ou será que não? Não era não. Porque na hora foi visto que eles eram irmãos. Foi feito o DNA e no DNA viu que eles eram irmãos, o casal era irmãos. Só que eles não sabiam que eram irmãos. O que aconteceu? Isso é muito comum acontecer no Brasil ainda hoje, era muito mais comum ainda na década de 70, 80, mais ainda. A mãe teve gêmeos. Olha isso, eles eram irmãos gêmeos. Não foi gêmeos, não. A mãe teve filhos. E ela, então, com pouco espaço de tempo, ela deu os 2 filhos. Um para cada família. Uma família ficou com a menina, uma família ficou com o menino. E mesmo pai, mesma mãe. Não era nem irmãos unilateral, não. Aí, eles então, um deles, não lembro agora se foi menino ou menina, foi criado sabendo que era adotado. O outro nem sabia. Aí os médicos chamaram os pais para conversar, todo mundo, enfim, aí se revelou o que aconteceu. O Ministério Público ficou sabendo disso na cidade e ele entrou com a ação de nulidade do casamento, porque irmãos não podem se casar. Eles ficaram desesperados, já tinham um segundo filho, eles já estavam casados já há algum tempo, se amavam muito.
E eles não se viam como irmãos. E eles até hoje brigam pelo reconhecimento do casamento deles. Mas o casamento deles foi declarado nulo. Foi cancelada a certidão de casamento, tudo. Foi declarado nulo o casamento deles. E eles já foram à Corte Internacional. Tem outro caso parecido com esse na Alemanha, tentando reconhecimento. Eles moram juntos, mas não podem ser reconhecidos como um casal, porque são biologicamente irmãos. Embora eles não se sintam assim, não vivam assim, já tem 3 filhos. Tá? E aí qualquer um pode exigir. Primeira coisa também que eu quero chamar a atenção aqui é dos efeitos que a nulidade causa. Primeiro efeito é o efeito ex-tunc. Efeito ex-tunc, abre um parêntese aí pra gente anotar, é o efeito que retroage. Quando o juiz dá a sentença, ele vai para o passado, para o presente e joga efeito no futuro. Para quê? Para arrancar o ato completamente do mundo jurídico, como se ele nunca tivesse existido. Ele não passa do dia da sentença deixar de existir. A sentença vai declarar que ele nunca existiu, porque os seus efeitos são ex-tunc. Então ele vai pegar o início, o meio e o fim e vai arrancar esse fenômeno como um todo. Então, efeitos ex-tunc retroagem no tempo, ou seja, atingem fatos passados. Então o ato nunca valeu, porque ele sempre foi nulo e a sentença só reconheceu. Ele também vai ter efeitos erga omnes, ou seja, ele vai atingir todas as pessoas, não apenas as partes envolvidas. Quando você declara que um ato é nulo, qualquer pessoa, né, ele poderá opor, inclusive essa nulidade, ele atinge a qualquer pessoa, erga omnes a todos os homens, não apenas as partes. Ele não vai prescrever, então a qualquer momento eu posso arguir e pedir a declaração de nulidade. E a sentença, ela é meramente declaratória. Ela não constitui nada, ela não cria nada de novo. Ela só declara o que já existe, tá? Vocês vão ver isso em processo civil. Acho que começa a teoria geral do processo civil período que vem. Matéria deliciosa, espero que vocês gostem muito. Eu adoro teoria geral de processo. Gosto mesmo, é uma matéria que eu fico emocionada quando eu leio. Eu chego a ficar arrepiada, meu olho enche de água, acho a coisa mais bonita do mundo. Teoria geral do processo. E na teoria geral do processo, vocês vão ver que as sentenças declaratórias, elas não criam nada, não criam uma situação, não constituem uma situação, elas simplesmente reconhecem algo que já existiam e declaram que este fato existe ou declaram que não existe, porque existe a declaratória negativa, tá? O artigo 169 vai dizer pra gente do Código Civil: o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Por que ele não convalesce no decurso do tempo? Porque ele não se cura. O convalescimento é a cura do ato pelo tempo. E no caso do negócio nulo, ele não se cura pelo tempo. O tempo pode passar o quanto for, aquela ferida fica aberta ali a qualquer momento. Quem se interessar poderá arguir essa nulidade e tê-la declarada, tá? Bom, a nulidade absoluta ou simplesmente nulidade, qualquer interessado pode. O Ministério Público, o juiz, também já falei sobre isso. O artigo 170 vai falar sobre a conversão. Olha só. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este, quanto ao fim a que visam as partes, permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. A conversão é um fenômeno parecido com o que às vezes a gente faz de aproveitar alguma coisa que não tá boa para aquilo, você faz outra. Então você tem um pão, por exemplo, que não tá duro para você comer, e você rala e faz farinha. Tá, como farinha dá, mas como pão não tava dando mais. É uma coisa mais ou menos assim. Eu vou pegar esse ato que guarda elementos de outro e posso utilizá-lo. Para que eu faria isso? Para aproveitar o ato, para prender as partes, para proteger uma boa-fé. Então você pode, às vezes, pegar uma compra e venda nula e ver nela uma promessa de compra e venda.
você tentar aproveitar um ato, você resguardar ainda as partes, você conseguiria resguardar o preço, você conseguiria resguardar o comprador e o vendedor, o preço que foi pago, porque desfazer agora seria muito complicado, enfim, você conseguiria. E aí, claro, você teria que fazer um outro contrato de compra e venda, ou uma outra escritura, porque a escritura é nula por algum motivo, mas você poderia utilizar aquilo como se fosse uma promessa de compra e venda que tem forma livre, não tem grandes formalidades, bastando apenas você verificar que as pessoas se comprometem a vender um imóvel e outro se compromete a vender um imóvel. E você poderia ver isso numa escritura nula, tá? Se for possível, tá, gente? Isso vai ser visto caso a caso, estudado, entendido e compreendido para ver se você consegue fazer esse aproveitamento. Em muitos casos não vai ser possível, o negócio vai ser declarado nulo, acabou, morreu, voltamos ao estado anterior, tá bom? Você poderia até discutir, até mesmo voltando aqui sobre o casamento, se você não poderia pegar um casamento nulo e reconhecer como união estável. Aí vai depender, né? Tem que ver. E aí você vai ter que ver os impedidos de casar. Se você pegar lá, não podem se casar lá no Código Civil, e ver se você também, ao mesmo tempo, não permite casar, mas se você permitiria, moral, os bons costumes, permitiria o reconhecimento de uma união estável, como o caso de dois irmãos juntos, morando juntos. Mãe e filho, pai e filha. Aí tem que ver se você conseguiria aproveitar. E aí você viste de caso a caso, hipótese por hipótese. Bom, a nulidade relativa ou anulabilidade é exatamente um vício que não vai gerar o desfazimento completo, a eliminação completa do ato. Ele é um interesse particular que visa proteger interesses particulares, privados, que diz respeito às pessoas e não a toda a sociedade, não à moral, aos bons costumes, em que você vai verificar que o ato, embora ele tenha os requisitos de existência, ele não pode ser válido exatamente porque ele guarda algum defeito, algum vício. E aí o artigo 171 vai dizer pra gente: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. E 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, notem, aqui, nos dois casos, você tem a vontade viciada. Por quê? No relativamente incapaz, ele tem vontade, mas é uma vontade incompleta, porque precisa do seu assistente para poder ficar completa. Ele manifesta a vontade em conjunto com o assistente. Faltando a presença do assistente, o ato não é válido. A vontade é incompleta. E no caso do inciso 2, a vontade existe, mas foi viciada por algum motivo, ou pela própria pessoa, ou por terceiros que de alguma forma interferiram na sua livre e consciente manifestação de vontade. Né? Que é o princípio da autonomia, que é o princípio da manifestação da vontade, que é o princípio da liberdade, o princípio da liberdade contratual. Esses princípios todos são importantíssimos na compreensão desse fenômeno e por que eu vou declarar este ato nulo, anulado. Bom, outros pontos importantes que a gente vai ver. O efeito da declaração dessa sentença é ex nunc, não retroage. É dali para frente. Então, o que significa dizer? Que o ato valeu até o dia da sentença. Ele passa a não valer mais depois. Então, a sentença constitutiva, ela cria algo que não existia antes. Ela reconhece a anulabilidade e, dali para frente, esse ato não vale mais. O passado vale. A eficácia só atinge as partes. Ou seja, o efeito é interpartes, não atinge todas as pessoas. Ele prescreve
ele prescreve, ou seja, o tempo vai curar esse defeito. Se você não vier a propor uma ação no tempo correto, esse processo vai ser, desculpa, olha a cabeça ruim da pessoa, este negócio vai ser dado como inválido por anulabilidade. Então, ele pode ser ratificado, né? Na ratificação, você repara o ato, sanando o vício que ele tinha. O artigo 177 vai dizer pra gente: a anulabilidade não tem efeito antes julgada por sentença, não se pronuncia de ofício, só os interessados podem alegar, e aproveita exclusivamente os que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Então, às vezes, o juiz está vendo a anulabilidade ali piscar, gritar para ele, ou eu aqui, e ele tem que fingir que não está vendo, né? Porque ele não é interessado, porque não é um vício de ordem pública, é um vício particular. Então, somente os interessados podem arguí-la, tá? Outros não podem. Bom, e aí quem poderia propor, né, essa ação de anulabilidade? Apenas as pessoas, de alguma forma, que estão sendo prejudicadas por esse negócio, ou têm interesses, ou seus representantes legais, tá? Fora disso, somente as partes, aqueles que de alguma forma estão sendo prejudicados por esse ato, tá? Ou seus representantes legais. Bom, a anulabilidade, ela é prescritível, ou seja, a gente vai ter uma aula depois sobre a prescrição. A prescrição é a possibilidade de você promover uma ação porque o seu direito subjetivo foi lesado pelo descumprimento do dever jurídico. E nasce, então, o direito de propor uma ação para proteger esse direito que foi lesado. Esse direito poderia ser proposto, esse processo pode ser proposto num prazo. Fora deste prazo, passado este prazo, o ato se tornaria convalidado, curado, reparado pela ação do tempo. Por quê? A inércia do titular em defender seu direito lesado, pelo prazo da prescrição, não permitiria mais que você propusesse a ação. O vício, o dano ainda está ali, mas você não pode mais porque prescreveu, porque houve uma cura, como se tivesse criado pode até virar uma cicatriz, né? Tá ali, mas não pode mais ser feito nada sobre aquilo, tá? Você vai ver, por exemplo, se você tem direitos a receber trabalhistas, e você saiu da empresa e se passaram mais de 2 anos, você não pode mais pedir esses direitos trabalhistas. Esses direitos não foram pagos, estão lesados, continuam ali, mas você não pode mais promover ação para reparar esse dano que você sofreu por esse direito que não foi satisfeito, tá? Porque houve a ação do tempo, no caso, o prazo prescricional de 2 anos. Admite também confirmação, que é as pessoas declararem de livre e espontânea vontade que elas querem o ato daquele jeito mesmo, confirmando o ato daquela forma, ratificando ele, ou seja, dizendo, eu sei que tem um vício, mas é quase como se você renunciasse a esse vício, reconhecimento, mas eu não me importo com ele não, eu ratifico o ato, confirmo, eu quero ele desse jeito mesmo, bola pra frente, vida que segue, e o vício é sanado, se torna curado então. A nulidade, ela pode ser total ou parcial. É importante também deixar isso claro, que a gente pode, e é preciso deixar claro que a gente deve tentar aproveitar o ato sempre que possível, exatamente para que a gente não venha atingir terceiros de boa fé, não venha trazer grandes problemas. Então, eu posso declarar nulo parcialmente um ato e uma outra parte válido, seria possível fazê-lo. Outro ponto importante é a gente estar fazendo uma comparação que eu acho que eu faço aqui no final, ou quase no final, que é entre o negócio nulo e anulável. Eu peguei lá uma imagenzinha na internet que eu achei que ficou legal. Então, o nulo é um interesse coletivo, público, anulável, interesse particular, pode ser reconhecido de ofício, o nulo, o anulável não pode. O nulo qualquer pessoa pode arguir, o anulável somente interessados ou prejudicados. O nulo, ele não pode ser convalidado, o anulável convalida, o nulo é imprescritível e o anulável é prescritível. Vejam que são coisas completamente opostas, embora as palavras sejam muito parecidas e vocês acabam, na prática, falando a mesma coisa. Porque na língua portuguesa,
na linguagem informal do dia a dia, falar nulo anulável é como se fossem sinônimos. Para o direito, eles não são sinônimos. Atenção e cuidado com isso, tá? Bom, a confirmação de um ato ou sua ratificação, ela pode ser expressa ou tácita. A expressa em que as partes escrevem, né, que ratificam este ato, confirmam este ato. E a tácita é o comportamento delas, que vai demonstrar, deixando claro que elas ratificam esse ato e não desejam o seu desfazimento. Bom, a gente vai ficar por aqui, então. No nosso próximo vídeo, vamos falar, se eu não me engano, acho que de modalidades do negócio jurídico. Eu acho até que eu tenho que fazer um slide para colocar desse assunto para vocês lá. Vou fazer depois um outro slide de responsabilidade civil. E depois, prescrição e decadência, a gente termina a nossa matéria do período, tá bom, pessoal? Continuem em casa, continuem estudando, acredito em vocês. Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Em breve a gente vai poder estar tendo a nossa vida normal ou com um novo normal, né? Mas que a gente possa estar levando a nossa vida mais parecido com o que a gente estava acostumado, tá bom, pessoal? Um grande beijo para todo mundo, fiquem com Deus, tchau, tchau.